Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais um domingo, especialmente este domingo, que é considerado o Dia dos Pais. Nós glorificamos o nome do Senhor e oferecemos esse culto em ação de graças por todos os pais da nossa comunidade, e especialmente pelo nosso pastor, que eu costumo dizer que é o mais especial dos pais terrenos, aquele que nasceu para ser pai. E esse é um de seus maiores atributos. E eu glorifico a Deus pela vida desse pai tão especial. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, e vamos ler do versículo 11 até o 15. Amém? Tito, capítulo 2, do versículo 11 até o 15. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração de um modo especial no dia de hoje. Nós te agradecemos pela vida de todos os pais e especialmente, mais uma vez, te agradecemos pela vida do nosso pastor, que tem sido um exemplo de pai, um cuidador, um provedor, aquele que ama seus filhos de um modo especialíssimo. Que o Senhor possa abençoá-lo de uma maneira viva, com saúde, com lucidez, sempre e cada vez mais. Que o Senhor também abra os nossos olhos e ouvidos espirituais para compreendermos aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Hoje, além de Dia dos Pais, é aquele segundo domingo do mês, onde nós celebramos a ceia do Senhor, esse sermão memorial que traz à mente dos cristãos, traz à memória dos cristãos aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. E nada melhor do que o tema de hoje para esse dia tão especial. Nós trouxemos uma mensagem cujo título diz: a suficiência na soberana e irresistível graça de Deus. Que possamos atentar quanto a essa suficiência e aos benefícios irresistíveis dessa irresistível graça de Deus. No texto lido, o apóstolo Paulo chama a atenção do pastor Timóteo, seu delegado apostólico junto às igrejas de Creta, a não perder de vista a suficiência e a abrangência dos benefícios múltiplos da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Já naquela época, havia a ação dos falsos mestres que, segundo o seu entendimento, por equívoco ou malícia, faziam de tudo para tirar a centralidade do Cristo. Na Epístola aos Romanos, capítulo 11, do versículo 33 a 36, o apóstolo Paulo, ao perceber esse mistério dos desígnios de Deus, explode numa adoração absolutamente reveladora. Ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Todo
todos os que de maneira formal ou informal estão fazendo a obra de Deus precisam ter entendimento dessa verdade fundamental. Tudo é graça de Deus. O ensino sobre a graça tem sido, de certa maneira, negligenciado em muitas das igrejas ditas cristãs. Fomos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. Deus olha para nós através das lentes da sua graça. Negligenciar este ensino é perder o próprio Cristo de vista, que é a graça de Deus encarnada. Na verdade, percebemos uma tentativa em certas teologias, especialmente pós-modernas, de tirar a centralidade do Cristo e chamar os holofotes para a meritocracia meramente humana. A abrangência da graça quanto à suficiência e benefício se manifesta pelo menos de 3 maneiras. São múltiplas as maneiras, mas nós queremos chamar a atenção hoje de modo especial para pelo menos 3 delas. Primeiro, a universalidade da graça é suficiente para a salvação de todos os homens. No entanto, o Senhor tem falado aos nossos corações a respeito de uma doutrina que tem sido espalhada por aí afora, que fala do universalismo da salvação. Muitos apregoam essa doutrina. Não há universalismo da salvação, embora a universalidade da graça possa alcançar a todos os homens. No versículo 11 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A abrangência da irresistível graça salvadora de Cristo tem se manifestado desde o passado, alcançando todos os que soberanamente foram destinados para a salvação. Um dia todos verão a salvação de Deus, mas nem todos a experimentarão. Em Lucas 3,6 diz, fala sobre isso, e em Atos dos Apóstolos 13,48 diz explicitamente: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a salvação. Em relação à soberania de Deus, já havia os que contestavam com argumentos humanos o plano de salvação pela graça desde tempos eternos. Paulo então responde a tais objeções, se referindo a Jacó e Esaú em Romanos 9, de 11 a 16, ele diz o seguinte, para refutar aqueles argumentos contrários à doutrina da graça. Ele diz: todavia, antes de qualquer coisa boa ou má, a fim de que o todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá o mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo e do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Aí a gente para e começa a perguntar, e muitos começam a perguntar: por que Deus fez isso? Por que Ele escolheu alguns e rejeitou a outros? Não é da minha conta. Tem coisas que nós não vamos entender, pelo menos deste lado da eternidade. Então, muitas vezes nós temos vontade de dizer: fique na sua. Isso é assunto de Deus. Não compete ao homem saber.
A graça do Senhor tem a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus, manifesto em Cristo Jesus, nosso Senhor. O ensino sobre a graça tem sido negligenciado em nossas igrejas e dado lugar a um sem número de doutrinas antibíblicas baseadas em meritocracia. Qual o mérito que o homem tem? Nenhum. Tudo que somos, temos, recebemos, sabemos, fazemos e somos, fazemos para o Senhor e pela graça de Deus, que é seu favor imerecido. A segunda coisa que chama atenção, dentre os inúmeros atributos da graça, é que a graça ensina no presente àquele que foi alcançado por ela a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, vivendo de modo digno do Senhor. Só a graça de Deus faz isso. Depois de alcançado por essa graça indizível e maravilhosa, esse homem é preparado por ela para a santificação, por meio do Espírito Santo de Deus. Versículo 12 diz: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A suficiência da graça santificadora do Cristo vai nos transformando progressivamente até chegarmos àquela estatura de varões perfeitos. Quando estivermos maduros, prontos, seremos colhidos e vamos para casa. Essa graça ainda nos assiste em nossas fraquezas, firma nossos passos sobre a rocha, nos fortalece para enfrentar os reveses da vida, que não são poucos. Em Efésios 1,4, Paulo ratifica esse ensino e diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Glória a Deus. Terceiro lugar, o terceiro fato, a graça também sustenta esses cristãos com a bendita esperança futura de se encontrarem com o Senhor face a face no futuro, por ocasião da sua vida. Os versículos 13 a 15 dizem: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. São as instruções dadas pelo apóstolo Paulo ao seu delegado apostólico junto às igrejas de Creta. A graça de Deus nos sustenta para seguirmos em frente até aquele dia glorioso. Tem sido fácil? Não. Não tem sido fácil para nenhum de nós. Até os fatos corriqueiros do dia a dia têm sido fatos pesadíssimos para nós. E ai de nós, se não fosse a graça restauradora e sustentadora do Senhor. Nenhum de nós estaria vivo aqui. Então nós somos salvos pela graça, santificados pela graça, libertos pela graça, perseveramos em Cristo pela graça e experimentaremos um futuro glorioso por pura graça de Deus. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 3, versículos 14 a 18, adverte: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais,
nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1 de Pedro 5,10, ele diz ainda: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua própria glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Meus amados, nós precisamos resgatar o ensino da bendita graça de Deus no nosso meio. Eu glorifico a Deus por esta pequena comunidade de homens e mulheres que têm se debruçado nas Escrituras, que têm buscado aprender cada vez mais. O que nós aprendemos nessa breve meditação do dia de hoje? Primeiro, a suficiência e abrangência da irresistível graça de Deus podem alcançar a todos os pecadores, mas por sua soberana vontade o Senhor elegeu alguns. Aí muitos dizem: mas como é que um Deus de amor manda pessoas para o inferno? Ele não manda pessoas para o inferno. Estão todos encerrados na condenação eterna. O Senhor tira alguns de lá. É diferente. Os eleitos não resistem ao chamado. Não há universalismo da salvação, como querem crer alguns. Segundo lugar, a graça que salva santifica. Ela também firma, liberta, fortalece e sustenta o cristão. Ai de nós, se não fosse a bendita graça de Deus. Em terceiro lugar, a graça também faz o cristão verdadeiro, perseverar até o fim, aguardando a bendita esperança da vinda do Senhor. E em quarto e último lugar, é este ensino que precisamos resgatar em nossas comunidades. Chega de tantas teologias inventadas pelas mentes pervertidas. A Bíblia Sagrada é o maior, o mais confiável manual de fé e prática. Atentemos para ela e confiemos na graça, uma vez encarnada, que é o próprio Cristo Jesus. E haja graça sobre graça em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, como foi dito, hoje é dia de nós ministrarmos a ceia do Senhor, ainda de forma virtual. Muitos irmãos estão já com os elementos nesse instante em suas casas para serem consagrados. E nesse instante nós vamos consagrar esses elementos tirados do uso comum, para que eles possam simbolizar o corpo e o sangue de Jesus Cristo entregues por nós na cruz do Calvário. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, separamos aqui estes elementos tirados do uso comum, o pão e o vinho, para que a partir de agora, Senhor, eles sejam consagrados a Ti e simbolizem o corpo e o sangue de Jesus Cristo entregues por nós na cruz do Calvário. Que ao serem ministrados aí nos lares, eles possam trazer renovo aos corações através desse sermão dramatizado em nome de Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomemos todos o primeiro elemento que simboliza o corpo de Jesus Cristo entregue por nós na cruz do Calvário. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Tomemos o segundo elemento.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana de livramentos, que o Senhor nos faça firmes na fé, sustentados, fortalecidos e firmados na graça de Deus. E que essa semana seja uma semana de grandes vitórias, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus.